Oi, pessoal. Vamos continuar com o nosso estudo do panorama bíblico. Vamos hoje estar começando então a aula 13, que é a aula de Abraão, que é um nome muito conhecido da Bíblia, né? Foi uma pessoa muito importante e foi ó, realmente onde a gente começa grande parte das histórias que a gente vai ver na Bíblia, porque ele foi a origem do povo de Israel. Então, vamos começar, né? Primeiramente, Deus precisava de uma nova aliança. Porque a gente viu a aula passada que a gente estava no período das nações, e aí as nações rejeitaram a Deus, né? Eles tentaram se unir para criar uma torre aos céus, e eles evitaram de se separar, como foi a ordem de Deus. Então, é, acabou esse período, então Deus foi em busca de uma nova aliança. E essa aliança é a aliança da promessa, que eu tinha falado anteriormente, né, na aula 5, eu acredito, sobre cada uma das alianças e seus períodos, né? E agora a gente vai começar o período da aliança da promessa, que começa com Abraão, que não tem esse nome desde o começo da história. Abraão era inicialmente chamado de Abrão, tinha um a menos no nome dele, né? E qual que é o objetivo disso, né? Deus escolheu um homem para com quem fazer sua aliança, porque Deus queria um povo que fosse os seus sacerdotes. Através desse povo, Deus iria se revelar ao mundo. Esse era o objetivo de Deus. Como Deus, na aliança com as nações, não deu certo, ele ia escolher alguém para ser seu representante aqui na Terra. E no caso seria o povo de Israel, que mais para frente a gente vai ver porque que tem esse nome. Mas inicialmente tudo começou com Abrão. E a história de Abrão é bem interessante, porque Abrão vivia com seus familiares e tal. E aí, certo dia, chegou Deus e falou com ele, como tá nesse texto aqui que eu deixei escrito, Gênesis 12, versículo 1 a 4. Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, a gente vê como que começa a história de Deus com Abrão. Deus basicamente chega para Abrão e fala: Olha, sai daí que eu vou te abençoar. E aí, Abrão confia em Deus. Ele se despede dos seus familiares, ele é, vai embora. Ele só vai com a sua esposa, que era Sarai, e, e com Ló, que era sobrinho de Abrão. E aí, é, Deus vai guiando Abrão, e nessa viagem de Abrão, sem muito rumo, que Deus foi guiando ele, ele acabou passando por vários lugares. Ele passou pelo Egito, por exemplo, e chegou uma hora que ele chegou numa certa região e Deus começou a falar com ele. E aí Deus fez uma aliança com Abrão, né? E essa aliança, a gente chama ela de aliança abraâmica. Mais pra frente vai seu nome se tornar Abraão, e é por isso. E essa aliança que Deus faz com Abrão é, é uma aliança que ele mantém com o povo de Israel, mais pra frente, que a gente vai conhecer, né? E é uma promessa de possessão de terra, que Deus promete para Abrão que o seu povo vai ter aquela terra ao redor. E eu deixei aqui Gênesis 15, 18, que ele fala mais ou menos qual que seria a região. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. E aí, no versículo 19, ele fala de alguns povos que estavam na região. E eu acho muito interessante que desde o começo Deus fala para Abrão
da sua descendência, né? E ele já fala para Abrão o que o povo dele ia passar. Então Abrão já sabia o que ia acontecer muito tempo para frente. Olha só como diz no versículo 13. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus estava falando do que ia acontecer mais para frente, quando o povo de Israel ficou no Egito, né? Eles eram estrangeiros no Egito e acabaram se tornando escravos naquele lugar. E Deus depois ainda fala: Mas não se preocupe, Abraão, isso não vai acontecer com você, e depois seu povo vai retornar para essa terra. Esse capítulo é Deus justamente falando sobre o povo que viria de Abraão. De Abrão, ainda no caso, né? Mas, tá, Deus prometeu para Abrão um povo, uma, uma grande descendência, mas Abrão sequer tinha um filho, ele não tinha nada ainda. E como a gente já tinha visto no slide anterior, Abrão tinha 75 anos já. Então, 75 anos quando ele saiu da terra dos seus pais, quando ele vivia com a família dele ainda. E depois daquilo ele ainda viajou por muito tempo até chegar, né, nessa região. Então, Abrão já era um homem velho e sua esposa também já era velha e ela era estéril ainda. Então, não, não era não era possível aos olhos humanos algo como ter um povo que seria seu descendente acontecer. Mas Deus tinha uma promessa para Abrão. E essa promessa era justamente de que ele ia ter um filho, né? Nessa parte, Deus já tinha nomeado Abrão para Abraão e a sua esposa, que era Sarai, para Sara. E Deus prometeu para Abrão que ele teria um filho e Abrão esperou. Abrão esperou essa promessa de Deus e demorou para acontecer. Demorou bastante até. Então, Abraão quis tentar dar uma ajudinha para Deus, por assim dizer, né? Que Sara, sua esposa, ela tinha uma serva e ela falou: Olha só, Abrão, eu já tô velho demais, então toma minha serva como sua esposa e tem um filho com ela no meu lugar. E esse é o filho da promessa de Deus, porque eu não vou conseguir ter um filho. E aí, Abraão vai e faz isso, né? Ele tem um filho com a serva de Sara, e esse filho é chamado de Ismael. E esse não era o filho da promessa de Deus. Não era ele que Deus planejava. Tanto é que mais pra frente a gente vê que Sara realmente engravida e tem um filho que se chama Isaac, né? Mas é muito interessante isso, porque Ismael, é, Deus prometeu a Abraão que ia abençoar sua descendência e o povo que ia vir dele, e Ismael não foi esquecido. Ismael, ele chegou uma hora que ele e sua mãe foram expulsos e eles tiveram que vagar pelo deserto e Deus enviou um anjo para salvar a vida deles e proteger eles. E de Ismael surgiu um povo também. Enquanto Isaac formou o povo de Israel para frente, Ismael formou o povo que a gente conhece hoje em dia como os árabes, que são, em sua grande maioria, justamente os inimigos de Israel. Eles são um povo muito abençoado também, eles são um povo muito rico. E isso é porque eles também são descendentes de Abraão. E como marca da promessa de Deus com Abraão para Isaac, né? E para o povo que iria vir e que eles tinham uma aliança com Deus mesmo, Deus estabeleceu a circuncisão como símbolo da sua aliança com Abraão. E o que é a circuncisão? A circuncisão era um procedimento feito em todos os homens de Israel, todos os descendentes de Abraão, no qual, depois deles nascerem, quando eles tinham 8 dias de vida, era cortado o prepúcio. O prepúcio é a pele mais superior do pênis.
E essa era a marca que todos os filhos de Abraão, todos seus descendentes teriam daqui para frente. E a circuncisão era, era muito mais do que só uma marca, né? Uma simbologia. Era realmente uma demonstração da fé do pai passando para o filho, de que a aliança entre ele e Deus iria permanecer. Isso a gente vê que se torna um costume judaico e acontece durante toda a história da Bíblia, basicamente. Tanto é que teve até um caso, muito mais pra frente, com Moisés, em que os seus filhos não eram circuncidados, e aí deu um problema lá. Mas isso é uma história mais pra frente, né? Essa é, é a aula de hoje, é o comecinho da história de Abraão. É uma história muito legal, tem muita coisa, mas eu dei uma encurtada aqui, mas é muito bonito ver o relacionamento de Deus com Abraão e pra frente a gente ainda vai ver uma coisa muito forte que aconteceu entre Deus e Abraão, mas é uma história muito legal do relacionamento de Deus com Abraão e como Abraão realmente creu em Deus e ele se tornou um amigo de Deus. É, a Bíblia realmente chama ele de amigo de Deus, porque Abraão era muito próximo a Deus mesmo. Ele confiou em Deus quando ele não conhecia ele e seguiu por terras estrangeiras sem, te- é, sem saber para onde ia, abandonou a sua família e seguiu sem, sem direção. Foram coisas que são todas foram grandes milagres em sua vida. E Deus abençoou ele porque Deus via um povo que ia se formar através dele, que seria o povo da promessa de Deus, que iria realmente ser o sacerdote de Deus na terra. Mas é isso então. Essa foi a aula de hoje. Próxima aula a gente continua falando de Abraão. Tem bastante coisa para falar desse homem. Homem muito importante. Até mais, tchau.